treino é jogo. Poxa, coisa esquisita, né? Normalmente é treino, jogo é jogo. E eu quis falar que não, treino é jogo. E aí, a gente tem que adaptar a nossa prática para essa realidade. Então, vamos lá. A gente conversou no início, né? Quem aí, quando vai fazer uma bateria de questões, seja no final da aula, seja depois, né, revisando, vai bem, mas aí chega no simulado, ou chega na prova, vai mal? Manda aqui no chat pra eu ver. Acontece comigo. Manda assim, acontece comigo. Então, você faz uma bateria de questões, você vai bem, você vai no simulado, nas provas, você vai mal. Manda assim, acontece comigo. E aí, por que isso acontece, né? Tem um fenômeno que foi chamado aí de transferência, que significa o quê? Do Benedict Carey, eu amo ele, tô até com o livro dele aqui também. Como nós aprendemos, tá? Benedict Carey. E ele chamou esse fenômeno de transferência, que é você tirar a essência do que você aprendeu e conseguir aplicar em outro contexto. Então, você aprender aquela disciplina e conseguir aplicar no dia da prova, né? Isso é basicamente o que é essa transferência. E ela tem uma forma de ser potencializada, tá? E aí, aqui, ó. Essa transferência é mais poderosa quando a gente faz treinos aleatórios. É o que não acontece quando você foca apenas em bateria de questões. Aí, ó, acontece comigo. Pois é. E aí, como que é, ó? O Robert... Aí tem uns nomes esquisitos que eu não vou saber falar. Robert Kerr e Bernard Booth. É alguma coisa nesse sentido. Eles fizeram alguns experimentos. Eu vou contar um pra vocês. Que é, primeiro de esportes, depois a gente fala um de estudos, tá? Eles pegaram ali 30 mulheres que nunca praticaram tênis, tá? Já são exímios jogadores, não. E colocaram elas pra aprender saques. E aí eu não entendo nada de tênis. Eu joguei quando eu era novinha, mas não entendo nada. Eu sei que tem 3 tipos de saques, porque eles falaram no experimento. Então tem 3 tipos de saques lá que você vai treinando. E aí, eles dividiram esse grupo de 30 mulheres em 3 grupos de 10. O primeiro grupo, o grupo A, treinou em blocos. Então, como é assim? Eles treinavam 3 vezes na semana por 3 semanas, tá? Coloquei aqui. Então, em cada treino, eles treinavam 36 vezes, tá? Então, 3 vezes por semana, por 3 semanas. O grupo A treinava em blocos. Então, um dia eles treinavam um tipo de saque, no outro dia eles treinavam outro tipo de saque, e no outro dia eles treinavam outro tipo de saque. O grupo B fazia um treino serial. Então, era assim, 2 tipos de um... 2 saques de um tipo, 2 saques de outro tipo, 2 saques de outro tipo. Aí, de novo, 2 saques de um tipo, sabe? Ia fazendo assim, numa ordem pré-determinada. E o terceiro grupo ia em ordem aleatória. Do jeito que eles quisessem, não podia repetir mais de 2 vezes o mesmo saque. Aí treinava um, aí fazia outro tipo, aí fazia o outro. No fim, elas tinham que ter treinado exatamente o mesmo tanto de cada tipo de saque, tá? E aí eles fizeram um experimento, né? Vamos ver então o resultado, qual que foi o melhor. E aí, o que vocês acham que é melhor, né? Agora eu já dei o spoiler, então não vai ter tanta graça. Aí, ó, acontece comigo. O time... É porque eu anotei aqui, Team Random. O time dos aleatórios venceu, assim, muito. Venceu, assim, foi muito melhor. Por quê? Como que era a prova? A prova era aleatória. O professor, né, o experimentador, esqueci o nome, o cientista, eles falavam assim, saca tal saque, agora tal saque, agora tal saque. Fizeram um tanto, e aí o pessoal que treinou, assim, dessa forma aleatória, foi muito melhor nessa prova do que quem treinou de forma blocada ou quem treinou de forma serial, tá? E aí agora, antes de eu trazer para concursos, vou contar mais um experimento aqui desse professor, que eu também não vou saber falar o nome dele, Doug, só Deus esse aqui, Rohr. Parece alemão, Rohr. Sei lá, ele é PhD em psicologia na Universidade de Califórnia, San Diego, tá? E ele fez um experimento com os alunos dele, pegou 24 alunos, mais novinhos, assim, ensino fundamental, tipo 6ª série, e mandou eles aprenderem, vocês vão entender o que é isso aqui, tá? Mandou eles aprenderem a fazer, sabe quando você faz aquela análise de polígono, sabe? Calcular quantas faces tem, calcular quantos vértices tem, calcular a área, sabe? Essas coisas assim, o número de lados, etc. Então, o que ele fez? Ele deu um tutorial para esses alunos, o mesmo tutorial, tá? E era super tranquilo de entender as fórmulas lá e tal. E aí eles, então, estudaram esse tutorial e resolveram baterias de questões. Mesmo número de questões, do mesmo tipo de problema. Então, de cada problema, na verdade. O mesmo número de questões de cada tipo de problema. Um grupo, então, esse xizinho diferencia os 2 grupos, tá? Um grupo fez questões em série. Então, o quê? Resolvia 8 questões sobre face, 8 questões sobre vértice, 8 questões sobre área, depois 8 questões sobre o número de lados.
O outro grupo ia fazendo misturado. Resolvi uma questão de fácil, uma de vértice, uma de área, uma de... Ia fazendo. No final, eles resolveram as mesmas questões, tudo certo. Tudo igual. A única coisa que mudou eram as mesmas questões, tá? Mesmo número, mesmo tempo, mesmo intervalo. A única coisa que mudou realmente foi essa ordem, como que eles organizaram, tá? E aí, no dia seguinte, ele aplicou uma provinha. E a provinha era o quê? Uma questão de cada tipo. Pra ver quem fixou melhor, quem fez vários de um mesmo assunto, ou quem fez ali, misturadão, né? Os assuntos. Olha o que aconteceu. Então, ó, o time, né? O grupo em verde teve 77% de acertos. E o grupo em laranja, em vermelho, teve 38% de acertos. Qual grupo vocês acham que é de qual? O grupo verde é o que treinou de forma aleatória. Então, assim, não é um mero detalhe. Não é uma bobagemzinha. Isso aqui acontece quando o quê? Quando treino é treino, jogo é jogo. Então, o vermelho, treino é treino, jogo é jogo. Treinou de um jeito, o jogo é de outro. O verde, treino é jogo. Treinou de um jeito, o jogo é do jeito que treinou, né? Então, eu até fiz uma comparação esses dias. Imagina se o Neymar nunca fizesse partida, só na hora de jogar mesmo. O treino dele é só o quê? Treinar 50 passes, treinar 50 pênaltis, 50 batidas, 50... E aí, no dia, ele tem que aprender a correr, driblar, fazer tudo quanto é coisa, né? Não tem jeito. Ele tem que fazer partidas ali, né? O treino tem que ser joguinho, né? Então, essa é a diferença de treino é treino, jogo é jogo. E aí, como que a gente traz isso aqui para concursos? Bateria de questões, né? Fazer várias de um mesmo assunto é legal, tem seu momento. Quando? Acabei de ver a aula. Por quê? Porque isso aqui não é um mero probleminha de matemática, é uma única fórmula que você tem que decorar, né? Uma aula tem milhares de informações. Então, mesmo uma bateria de questões de um mesmo assunto, cobra várias coisas, tá? Então, bateria de questões. Vou ali, acabei de estudar essa aula, né? Antes de eu passar para a próxima, eu vou resolver pelo menos 20 a 30 questões daquela aula. E aí tá tudo bem, resolve, né, da mesma aula, mesmo assunto. Resolve umas 20 questões para você criar ali familiaridade com o tópico, tá? Tudo bem, tem que fazer assim. Mas dali em diante, quando a gente entra aí nas revisões cumulativas, na revisão estratégica, isso a gente vai falar muito no terceiro dia, dali em diante, cara, treino é jogo. Então, você tem que começar a fazer cadernos misturados. No dia da prova, porque o cérebro raciocina de forma diferente. Se você está fazendo questões muito lineares, ele está acessando uma única parte. Agora, no simulado e na prova, ele vai ter que ficar assim, acessando vários lugares para conseguir responder as questões, né? Varia não só dentro de uma mesma disciplina, tem disciplinas diferentes misturadas. Uma hora você está fazendo, né, conta de matemática, outra hora você está falando da Constituição. Então, né, o cérebro fica doido. Se você não treinar ele nisso, na prova, ele vai ter dificuldade. Então, a primeira vez, viu o assunto, antes de passar para a aula seguinte, resolva pelo menos 20 a 30 questões. Criar familiaridade, entender um pouquinho ali o que está acontecendo. Dali em diante, quando você for voltar, tô na aula 3, antes de ir para 4, eu vou revisar as aulas 1, 2 e 3. Então, ao invés de eu fazer 10 questões da aula 1, 10 questões da aula 2, 10 questões da aula 3, eu vou fazer o quê? Uma, vai voltando, né? Você pode ou montar num site de questões um caderno mix ali, com várias questões, questões de vários tópicos e pôr para responder numa ordem aleatória, ou, vou responder as questões do PDF. Abre os 3 PDFs de uma vez e vai misturando. Responde uma, vai para outro PDF, responde, vai para outro PDF, responde, vai fazendo assim. Para o seu cérebro já se adaptar a fazer essas buscas, né? Não adianta você só saber o conteúdo, você tem que saber retornar aquela informação. A gente vai falar muito disso nas aulas de amanhã e de quarta, tá? Então, ó, tá? Estão gostando, gente? Manda aí que vocês estão gostando, pra eu saber. Então, vocês entenderam? Treino é jogo. Por quê, ó? Treino é treino, é o vermelhinho. Treino é treino, jogo é jogo, é o vermelhinho. Treino é jogo, é o verde. Aí vocês me contam qual grupo que vocês querem estar, né? Então, deu pra entender, ó? Terminei a aula, antes de eu passar pra aula seguinte, resolver 20 a 30 questões daquele assunto, pra eu criar familiaridade, pra eu ver direitinho como ele é cobrado, né? Mas não lembra das camadas, não precisa ter percentual de acerto nesse momento, nem precisa nem fazer conta. Você é só criando familiaridade, você não decorou nenhum detalhe ainda, você nem entendeu ainda o que está acontecendo, tá? A partir daí, você vai seguindo. Quando você for fazer as revisões cumulativas ou as revisões estratégicas, que eu vou ensinar no último dia, no terceiro dia, aí você já vai começar a fazer cadernos aleatórios. Por isso eu sempre falo da importância dos cadernos aleatórios. Ai, vocês estão gostando? Que bom. Fico muito feliz. Quem estiver gostando, deixa o like também, viu? E quem ainda não foi inscrito no canal, também se inscreva.
E aí, então, por isso que simulados de prova, os simulados são tão legais, né? Eu não fiz simulado, tem que fazer simulado para passar? Não tem. Lá em 2017, 2018, eu não fiz nenhum simulado, passei para consultor legislativo, passei para auditor fiscal. Como? Eu fazia cadernos mesclados. Então, eu pegava ali, meu caderno não chamava artigo 5º, meu caderno chamava direito constitucional. E aí eu ia resolvendo, em ordem aleatória, resolvi um pouquinho de tudo. Tava sempre em contato com os assuntos, treinava meu cérebro a ver uma coisa, ver outra coisa, tá? Mas aí, agora para a PF, eu treinei usar os simulados, achei muito legal, gostei bastante. Ajuda nessa questão de você igualar o treino ao jogo, tá? Então, acho super válido resolver simulados, gostei da experiência. Mas também não é pra colocar simulado, né, no início dos estudos, porque aí você tá perdendo tempo. Você vai ficar ali gastando tempo lendo coisa que você nunca nem viu. Então, vai colocar simulado, é ótimo. Vai colocar, põe ali depois que você já tiver visto pelo menos 70, 80% das disciplinas, tá? Senão você tá jogando seu tempo fora, tá? E aí, assim, precisa ser de todas as disciplinas? Não, pelo menos de grande parte das disciplinas, pra você já começar a se treinar, tá? Ai, que bom que vocês estão gostando. E, ó, então, outra hashtag aí pra vocês, treino é jogo. Então, vocês me contam aí se vocês vão colocar agora o treino de vocês igual ao jogo.